Aleluias. Amados, nessa noite o Senhor preparou uma palavra que ela se chama Vejam quanto Ele o amava. Vejam quanto Ele o amava. E nós vamos ler um trecho, e hoje nós vamos ler um trecho maior. Fala para o irmão que está ao teu lado, ele vai ler mais hoje. Ele vai ler quase um capítulo inteiro, né? A palavra do Senhor, isso é algo que eu sinto, que eu penso que a palavra do Senhor já seria uma ministração completa, né? Mas nós temos ali um momento de ministração, mas a palavra do Senhor ela é completa, ela nos supre, e que nesse momento você possa ter o teu coração aberto para ouvir do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, amém? Então eu gostaria de ler com os irmãos o capítulo 11 do Evangelho de João. Vamos iniciar no versículo 1, João capítulo 11, do 1 em diante. Nós vamos ler até o 17, depois em outra parte. Glória a Deus. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, querido, se você quiser acompanhar na tua Bíblia ou acompanhar no telão, mas que você, nesse momento, a tua atenção esteja na leitura da palavra, né? Aqui está a mensagem que o Senhor vai falar aos nossos corações. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. E disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. E vou pedir para o irmão passar para o versículo 25. Amém? Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã. Ele disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa a sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar.
Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. E respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. Glória a Deus. Oh, Paizinho querido, puder fechar seus olhos um instante. Querido Deus e eterno Pai, da mesma forma, Senhor Jesus, que Lázaro, ele partiu e ressuscitou e foi para a Tua glória. Neste momento nós estamos aqui reunidos para a Tua glória. Neste momento, Senhor, nós entregamos o nosso tempo, nós entregamos a nossa atenção, entregamos os nossos corações diante do Teu altar, unicamente para a Tua glória. Oh, Paizinho querido, nós clamamos a Ti: fala aos nossos corações nesse breve momento, mas precioso na Sua presença. Amém. Glória a Deus, queridos. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Amados, esse trecho, ele tem, como nós falamos, né? São trechos que vão falando conosco, né? A nossa bispa, ela costuma usar esse termo. Quando ela lê um trecho, aquele trecho fica falando com ela. E esse trecho ficou falando comigo esses dias. E aqui eu quero compartilhar com os irmãos 3 verdades que nós podemos aprender desse trecho. 3 verdades para a nossa caminhada, para a nossa jornada. O primeiro deles: precisamos chamar Jesus o quanto antes para as nossas lutas. Precisamos chamar Jesus o quanto antes para as nossas lutas, como nós vemos no versículo 3, né? Jesus foi chamado pelas irmãs de Lázaro, quando ele estava ainda com vida. E eu quero te falar, queridos, que em quem nós buscamos as nossas alianças e o abrigo, em quem você vai buscar abrigo, isso vai definir se você vai ter sucesso, se você vai ter bênção ou não. Em quem você busca o abrigo no momento da luta, em quem você busca no momento da dificuldade, isso vai definir o sucesso ou o fracasso da tua história, da tua jornada. Nosso apoio, queridos, não pode ser em homens, mas em Deus, em Jesus. Olha que tremendo, Marta e Maria buscaram ali em Jesus o abrigo, o apoio necessário. Quantas vezes nós, na nossa caminhada, nós colocamos a nossa esperança em homens, e esses homens falham nas nossas vidas, né? Se eu pedir para levantar a mão aqui, quem já se sentiu traído, quem já se sentiu deixado de lado, quem já se sentiu que alguém falhou com você? Eu quero te contar que o ser humano, ele está sendo a cada dia transformado e melhorado. Por isso não podemos colocar no ser humano a nossa esperança. Claro que nós buscamos nos nossos líderes, nossos pastores,
a orientação, a direção, mas buscar a resposta em Deus. Em Deus nós não vamos ser decepcionados. Em Deus Deus não irá falhar conosco, assim como não falhou com Lázaro. Se você recordar lá em Lucas 21, 46, a gente não vai abrir, só você anotar, Lucas 21, 46, Jesus ele estava num momento de dor ali no Getsemane, ele estava num momento que ia ser difícil para ele, um momento bastante, e eu digo bastante, mas a gente não tem como medir o peso que estava sobre Jesus. E aí Jesus, o que ele fez? Ele chamou os seus discípulos mais próximos para aquele momento, né? Todos lembram aqui? Jesus chamou os discípulos mais próximos para estarem ali orando. Mas o que Jesus fez? Ele buscou nos discípulos ou ele foi se retirar e buscar em Deus para acalmar o seu coração? Já imaginou se Jesus tivesse buscado nos discípulos ou nos homens uma resposta? Olha, eu vou ser entregue para ser crucificado agora. O que o homem ia falar para ele? Foge, corre daqui. Não é isso que o ser humano falaria? Foge daqui, não deixa eles te capturarem. Mas ele foi buscar em Deus. E Deus, ele estava presente, estava respondendo. A resposta não foi uma resposta suave. Tem certas respostas que não tem como ser suave. O teu Deus, ele não negocia, ele não alivia, ele simplesmente responde. Ele não negocia. Você tem um Deus, um Pai que não negocia. Deus, ele não se dobra como muitas vezes o ser humano faz. Esse aqui é mais querido, aquele lá, não. Todos somos amados pelo Pai. Para Jesus, aqui nós vemos Jesus, ele indo até Lázaro, ressuscitando, mas o amor dele, não era o amor que Jesus tinha por Lázaro, não era o amor diferente do que ele tinha por Maria ou Marta. Não era um amor diferente, não. Jesus, ele nos ama a todos da mesma forma. Essa foi a primeira verdade. Precisamos chamar Jesus o quanto antes para as nossas lutas. O quanto antes. A segunda verdade, entender que nem sempre os problemas são para nos destruir. Ali em João, ainda no 11, no versículo 4, vou pedir para o irmão abrir o versículo 4, né? Entender que os problemas não são para nos destruir, nem para a nossa morte. O versículo 4, ele vai nos falar muito bem sobre isso, né? Onde Jesus disse que a doença de Lázaro era para a glória de Deus. Não é? Jesus estava ali trazendo uma direção, uma paz, aqueles que estavam em volta, que estavam, né, preocupados. E como que nós vemos isso nas nossas vidas? Nos diz o versículo 4, ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu louvo a Deus, amados, porque muitas situações das nossas vidas, elas acontecem para que a glória do Senhor seja revelada. Alguns dias atrás, a nossa bispa estava relatando aqui um testemunho que ela foi com o Jonathan, né, o Davi, para o hospital. E ali o Davi tinha sido liberado. E ali ela não tinha entendido por que estava naquela situação tão difícil. E ela viu ali uma oportunidade de evangelizar para uma mãe que estava também com o seu filho ali. E ali Deus foi tão maravilhoso que Ele comprovou qual o propósito da pastora naquele lugar. Não era para a morte, mas era para que, através da vida da nossa bispa, o evangelho chegasse naquela mulher. E ali o filho e ela receberam alta, e algumas horas depois a pastora recebeu alta com o Jonathan. Quem ouviu esse testemunho? E é maravilhoso, amados, nós quando
conclui algo e nós vemos que nós fomos instrumento de Deus para aquela vida. Alguns anos atrás, a Pri estava gestante e ela... Vou pedir para ela contar aqui. Amém. A paz, irmãos. Em 2014 para 2015, eu fiquei gestante da Isabela, no ano da porção dobrada da Sara Nossa Terra. E naquele ano, várias gestantes, né? Foi eu, a Ero, a Jay, a Carol, todas as mulheres, como a equipe Sacar, né? Uma atrás da outra, vai criando uma barriga e Deus vai dando frutificação através de vidas também na nossa casa. E a Isabela chegou no ano, ela estava vindo no ano que a gente estava muito promissor na nossa carreira profissional. Eu estava trabalhando demais. E no início do ano, nas portas, eu fiz um pedido ao Senhor: Deus, esse ano eu quero ganhar uma vida de uma forma diferente. Eu quero ter uma experiência mais profunda com o Senhor, né? E quando foi em dezembro, nós tínhamos pedido férias na nossa empresa para viajar. E com as malas todas prontas para viajar, eu me lembro que eu estava preparando, o Arthur tinha 2 aninhos, 1 aninho e 7 meses, eu estava preparando tudo. E eu falei, eu vou no shopping para comprar as coisas para a gente comer durante a viagem. Aí eu fui no shopping SP Market, com um barrigão, que eu já estava com barriga ali de 6 meses e meio. E nisso, eu fui naquele shopping comprar as coisas, queridos, eu perdi a chave do carro. Era para a gente sair 1h da tarde no dia 24 de dezembro. E eu perdi a chave daquele carro. Procurei o shopping todo, voltei, deixei o carro ali entre a Avenida Nações. Aí eu falei, meu Deus, onde está essa chave? A gente vai viajar com o carro. E nada de achar a chave. E as malas já estavam no porta-mala, tudo pronto. E passou 1 hora, 2 horas, eu procurando a chave, nada de encontrar aquela chave daquele carro. Eu me lembro que quando foi umas 3 horas da tarde, eu pedi para os seguranças me ajudar a achar onde estava a chave do carro, porque a gente não tinha uma chave reserva, eu já tinha ligado para o Lídio. Tudo que acontece, a primeira pessoa que sabe é ele. Eu vou ligar para o Lídio, porque o Lídio vai me ajudar. Ele falou, meu anjo, a gente não tem a reserva da chave desse carro. Você vai ter que achar ou a gente não vai viajar mais. E o que aconteceu, queridos? Eu vejo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, quem crê. Amém? Aquela chave, ela não foi perdida em vão. Quando deu umas 4 horas da tarde, o segurança encontrou a chave na calçada, ali perto do Outback. Ele encontrou a chave caída no chão. Não sei como caiu, mas imagina uma gestante preocupada, correndo atrás das coisas para organizar as coisas para a viagem, né? E quando eu cheguei em casa, eu já cheguei um pouco exausta. E algumas semanas atrás eu estava sentindo algumas dores, algumas cólicas, mas para mim era por causa do estresse. Eu ainda tinha, naquele dia, eu fui buscar um contrato no cliente, e na Tivit voltei, peguei o contrato, falei, glória a Deus, estou entrando de férias já com o contrato fechado, toda feliz. Mas quando deu umas 4h30 da tarde, ali, eu comecei a sentir dor. E eu cheguei, eu falei, amor, eu não estou bem. E eu falei, deixa eu deitar só um pouco, não vamos viajar agora, eu só preciso deitar um pouco para eu descansar, para a gente. Eu passei a tarde estressada, eu não estou bem. Aí quando eu deitei ali na cama, queridos, a minha febre foi para 39,5 de uma hora para outra. E quando a minha febre subiu muito, eu me lembro que eu estava ali, o meu corpo começou a tremer, eu sentia muito frio. O Lídio falou assim, você não está bem. E começou a me dar cólica renal, mas eu não sabia que era cólica renal. Comecei a gritar de dor na véspera de Natal. Ele correndo no carro para me levar para o hospital. Vamos no primeiro hospital, no Hospital São Paulo. Só tinha um obstetra e esse obstetra estava fazendo um parto bem naquela hora. E naquele momento eu já estava gritando de dor, já não estava aguentando de dor.
E quando eu cheguei ali, aí vamos então para o outro hospital, me levaram para outro hospital. Quando eu cheguei no outro hospital, eu estava com uma febre interna, febre externa. E falou, vou precisar internar. Eu falei, não, moça, você não está entendendo. Você não vai me internar que eu vou viajar. Eu vou viajar amanhã, está tudo pronto. Me passa algum remédio, eu estou bem, né? Ela falou, não, você está com febre, você não está bem. Você não está bem, você vai internar. Por pouco eu não te levo para a UTI. Por causa da minha febre que estava muito alta ali. E meu corpo tremendo e eu estava suando frio. Fiz a bateria de exames, querido. Fiquei diagnosticada com pielonefrite. É uma infecção renal. Quando vem infecção na urina e depois vem infecção renal, que se chama pielonefrite. E estava milhões de bactérias ali. E a preocupação dos médicos era que eu estava gestante, de 6 meses. E eu não poderia tomar os medicamentos tão fortes para fazer o tratamento devido à minha gestação. Fiquei internada. Naquele hospital, o Lídio falou assim, fique em paz. Eu me lembro que o Lídio estava envolvido na limpeza no outro dia, na igreja. Ele veio para cá. A igreja começou a orar por mim. Os intercessores começaram a levantar a oração. Nisso passa Natal. Eu me lembro que no ano novo, a minha irmã Jay, esposa do Paulo, hoje ela está de aniversário, ela ligou o áudio, ela falou assim, mana, todo mundo aqui da igreja está orando por você, vai ficar tudo bem. E daí eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer de mim aqui nesse lugar? E eu fiquei num quarto que é a enfermaria, fiquei junto com uma outra gestante. Aquela gestante é a nossa querida Tati. Ela estava de gestação de gêmeos e um dos bebês havia falecido dentro da barriga dela. E ela estava internada porque teria que controlar o feto que estava vivo, o feto que tinha morrido, e tinha que controlar também o bebê que estava vivo ali, né? Então ele tinha que ter o acompanhamento ali no hospital. E eu comecei a ministrar, porque aonde eu ando, queridos, eu sou assim. Quem anda comigo conhece, comigo e com Lídia, a gente está falando de Jesus. Se a gente está em qualquer lugar, o primeiro assunto é falar de Jesus. E eu comecei a ministrar a palavra de Deus para aquela moça. Ela contou a história dela. Ela saiu de um relacionamento, tinha uma filha, a família abandonou ela. Ela estava no lugar de abandono, a família rejeitou ela, a avó dela tinha falecido, então ela não tinha onde morar. E ela estava distante dos caminhos do Senhor. E eu comecei a ministrar, eu me lembro que na virada do ano novo, o Lídio chegou lá e ele preparou uma ceia de Natal, de Ano Novo para a gente. Trouxe uva, trouxe um monte de coisa. E daí ele foi embora, né? Que a visita ficou 1 hora e a gente fez aquela ceia. Eu falei assim, antes de a gente ceiar, eu te desejar um feliz Ano Novo, Tati. Eu queria te perguntar se você quer voltar para Jesus. Se você quer reconstruir sua vida nele. Porque eu creio, porque se você voltar para Jesus, Jesus vai cuidar desse bebê que está vivo, vai cuidar da tua história, vai fazer tudo novo. E estava chovendo, e daí ela levantou as mãos dela, aceitou Jesus, naquele leito daquele hospital. E para mim eu fiquei muito feliz, porque eu falei, Deus, em meio à dor, mesmo eu sem entender, o Senhor está cuidando de tudo. E nisso, no outro dia de manhã, quando a gente foi dormir, me bateu uma tristeza muito grande. Eu falei, Senhor, cuida do meu coração, queridos, porque estar no hospital não é um lugar bom. A gente precisa estar com a nossa mente transformada e renovada a cada dia, porque é lugar de morte, muitas situações. E o que aconteceu? Naquela madrugada veio muita tristeza ao meu coração. Quando foi colher o exame, 4 horas da manhã, a gente tinha que pesar, colher o exame, fez a coleta de exame, a minha hemoglobina deu 6 e pouco. E daí eu tinha que fazer a transfusão de sangue. Eu falei, Deus, mas eu já ganhei. Eu já fiz, eu estou fazendo a sua obra, né? Eu estou esperando o Senhor me curar e meu hemoglobina vai lá para baixo. Aí a pastora Deise me liga e fala assim, Pri, eu já passei por esse lugar. Aonde você está? Eu já fiquei assim. E toda a tristeza que você sentiu essa noite, ela não sabia, mas eu estava triste demais. Toda a tristeza que você sentiu,
Você precisa trazer alegria. Abra as janelas desse quarto onde você está. Comece a cantar. Traga a presença de Deus. E a tua vida vai ser curada. Eu falei, amém, pastor. E a pastora orou ali por mim. E assim que eu desliguei o telefone, eu não deixei a Tati perceber ali, mas todas as enfermeiras já ficaram tristes pela notícia que eu tinha que fazer transfusão de sangue. Veio um médico de outro hospital para medir, para ver o tipo de sangue que eu tinha para fazer a transfusão. E eu comecei a cantar. Eu falei, Tati, a gente precisa cantar. Deus é bom, a gente vai sair desse lugar. Só o Senhor é Deus. E comecei a cantar coisa boa, esperando a visita, porque estar no hospital, a gente não vê a hora de as visitas vir nos visitar. E o que aconteceu? O médico falou assim, eu vou fazer a transfusão de você, já pedi para trazer no hemocentro, já pedi para trazer o sangue, e vou fazer. Eu falei, doutor, eu quero te falar uma coisa, o Senhor não vai fazer transfusão em mim. O Senhor vai repetir o exame de novo em mim. E se o exame der alterado, eu vou fazer a transfusão. Mas se o exame voltar ao normal, eu não vou fazer. Eu falei, Priscila, mas é muito risco, você está gestante, se a hemoglobina está baixa. Eu falei, vamos repetir o exame, doutor. Porque eu já sabia no Deus a quem a gente serve. Amém? Queridos, eu repeti aquele exame. Na hora que eu repeti aquele exame, às 10 horas da manhã, o primeiro exame foi 4 horas da manhã, às 10 horas da manhã, eu repeti o exame, meu hemoglobina estava 12. Isso para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Não, 12 é o número bom. 12, 13 é um número muito bom. E para completar, quando eu fiquei com a minha fé já renovada. Deus está comigo, Deus fez grandes coisas. E aí o médico fala assim, ele chega e fala, Priscila, eu vou precisar que você fique mais 15 dias, porque a gente não está vencendo as bactérias do seu corpo. Os remédios que a gente está te dando, eles são intravenosos, só que a gente não está conseguindo controlar. Eu falei, doutor, em nome de Jesus, eu não vou ficar mais 15 dias nesse hospital. Aí voltou a tristeza de novo, aquela coisa, né? Aquela guerra de notícias boas e a gente renovar a nossa fé toda hora. Eu falei, eu não vou. Aí ele chegou na terça-feira e me deu essa notícia. E ele era o chefe de todos os médicos para me trazer a notícia ali, que por dia eles iam visitar, mas ele era o chefe ali da equipe e me deu aquela notícia que eu ia ficar mais 15 dias. A igreja começou a orar, porque a oração da igreja é poderosa, nós começamos a orar. E nisso, queridos, passou terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Aí quando chegou no sábado, os meus exames todos os exames que eu tinha feito, ficaram perfeitos. Eu não estava mais com bactéria no corpo, eu estava curada, restaurada pelo Senhor Jesus. Amém? Para honra e glória ao nome do Senhor. Aí o mesmo médico, glória a Deus, o mesmo médico que na terça-feira falou para mim que eu iria ficar mais 15 dias devido àquela enfermidade, ele teve que ir lá sábado para me trazer a notícia da minha alta, glória a Deus. Aí ele chegou com os exames. Priscila, cheguei aqui e nos seus exames não está dando mais nada. Você não tem, sua hemoglobina está ótima, o exame do seu sangue está ótimo. Eu falei, doutor, mas o senhor não falou para mim que eu tinha que ficar mais 15 dias aqui, doutor? Não, Priscila, o laboratório pode ter errado e eu estou te dando alta hoje de manhã. Aí eu falei, doutor, só o Senhor é Deus que me curou. Aleluia. E daí eu olho para o lado, quando a gente recebe essa notícia, eu fico toda feliz. A minha amiga Tati está do lado chorando, porque eu fui uma grande companhia para ela, e ela também foi uma grande companhia de força para mim, e eu teria que deixar ela. Aí eu virei para ela e falei, Tati, eu estou recebendo alta hoje, mas até amanhã a sua alta vai chegar, porque a obra do Senhor já foi concluída, você já é dele. Aleluia. Sabe o que aconteceu? No outro dia,
Os médicos encaminharam, depois dela estar 2 meses sendo acompanhada no hospital, ela recebeu alta no outro dia, porque o Senhor preparou tudo perfeito para nós duas. Amém? E sabe o melhor, queridos? A Tati teve o bebê nasceu perfeito, ela está com Cristo, já veio nos visitar aqui, ela é lá da Zona Leste, né? Já veio visitar aqui, e a obra do Senhor foi manifesta. Essa enfermidade não foi para a morte, mas para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E queridos, concluindo, né? A Tati, ela é daquelas pessoas, sabe aquele teu amigo que não gosta nem de crente, nem de falar da igreja? Então ela era assim. Como é que Deus ia trazer ela para o particular, para ela ser transformada? Foi necessário algo muito duro, muito difícil, mas ela ali aceitou a Jesus e teve a vida transformada. Então a gente vê, amados, através dessa passagem de Lázaro, que nem todos os momentos de luta são para a morte, são para o fim. A tua vida está no altar, o teu coração está no altar, está sendo guiado por Deus, não vai ser para a morte, vai ser para que o nome dele seja glorificado. Amém, queridos? Mas Jesus, ele chorou, ele também sentiu. Queridos, ele sentiu a apreensão dos filhos que estavam ali, das irmãs, dos filhos espirituais, não é? Jesus, ele sente a nossa dor, ele sente aquele lugar que nós estamos passando. Mas Jesus venceu e ele não sente, ele não sabe o que é passar por isso. Ele sabe sim, amados. Essa palavra nos mostra isso, que ele sofre juntamente com a gente, sofre no sentido de sentir aquilo que nós estamos sentindo, amém? Terceira verdade, quem é o Lázaro? Né? A palavra do Senhor, queridos, ela não é apenas história, ela não é apenas relatos, ela é uma mensagem de Deus, de um pai para os seus filhos. A palavra do Senhor é uma mensagem de um Deus que ama os seus filhos, de um pai que os ama. Então, queridos, quando nós lemos esse trecho de Lázaro, eu quero te desafiar a você se colocar no lugar de Lázaro. Porque eu estava lendo e relendo esse trecho e eu entendi que nós somos Lázaro. Quando nós lemos ali verdadeiramente, ele o amava, o Senhor está te contando através desse trecho que ele te ama. Quando nós vemos ele se deslocar para ressuscitar Lázaro, ele se desloca, ele se movimenta para te encontrar, para ressuscitar os teus sonhos. Ele se movimenta para ressuscitar, para tirar a pedra que foi colocada diante dos teus sonhos. O Senhor Jesus, ele tem autoridade, amados. Olha que tremendo isso. Ele tinha autoridade, ele chegou diante daquele lugar onde estavam ali, onde já há dias Lázaro estava sepultado, e ele com autoridade falou: removam a pedra. Creia, o Senhor, ele tem autoridade para chegar na tua vida, na tua história e dizer: seja removida a pedra do meu filho, a pedra que colocaram para impedir os sonhos dele se realizar. Seja removido esse limite, essa barreira foi colocada. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus falou, não é? Lázaro, venha para fora. A cada dia o Senhor, ele conta para nós o quanto ele nos ama. Sempre que você buscar a ele, ele vai te ouvir. E por mais que tentem fechar o túmulo, é ele que tem a autoridade de remover a pedra. É ele que tem a autoridade de ressuscitar os teus sonhos. Porque, querido, não sei se você entendeu, esse trecho, essa passagem está contando que o mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, ele ressuscita os teus sonhos. O mesmo Jesus que restaurou a vida de Lázaro, ele restaura a vida da tua família, do teu familiar, do teu amigo. Lázaro, ele não foi, e nós podemos ir um pouco além, Lázaro mesmo, ele não foi até Jesus para pedir socorro, mas alguém intercedeu pela vida dele. Sejamos nós aqueles que intercedem pelos nossos amados, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos.
pelas tates que nós encontramos na nossa vida, que nós sejamos aquele que vai chegar em Jesus: Senhor, vem resgatar essa vida. Não é? O Senhor, Ele te chama hoje, vem para fora, ressuscita os teus sonhos, aquele projeto que você sonhou, vem para fora. E já concluindo, antes de nós orarmos, a parte de Deus para nos ajudar está completa, porque Jesus completou a obra na cruz. Qual que é a nossa parte? Chamar Jesus. Não importa a situação, devemos entender, não importa o momento ou a dor, Deus, Ele não quer nos destruir, amados. Lembre disso, em todo momento de dor, de dificuldade, lembre-se disso. O Senhor, Ele quer falar algo, Ele quer fazer algo, Ele quer revelar o amor dEle, a graça dEle pelas nossas vidas. Em todos os momentos que você visualizar a adversidade, que você visualizar a luta, o Senhor está querendo falar alguma coisa aqui. Senhor, vem me ajudar aqui. Senhor, vem me ajudar, porque está ficando difícil. Diminui, abrevia os dias de luta. Temos que fazer a nossa parte, né? Obedecendo ao Senhor, buscando ao Senhor para Ele nos direcionar. Estava tudo no controle de Jesus. Por mais que o olhar humano estava pensando: ele demorou 2 dias para ir e depois não tinha mais o que fazer. Não, estava tudo no controle dEle. Está tudo, a tua vida está no controle de Deus. Todas as situações da tua vida estão no controle dEle. O teu coração, assim como Marta e Maria buscam nele, então descansa o teu coração. Descansa o teu coração em todas as situações, em todos os momentos. Oh, Paizinho querido, que nós possamos entender que nós somos os Lázaros. Por mais que talvez o teu sonho, ao olhar humano, já tenha morrido, o Senhor, Ele vem para abrir a porta, para mandar tirar essa pedra, tirar essa dor. Sim, porque muitas vezes não são limitações físicas, são emocionais. O que tem impedido de você romper na tua família, de você romper como esposo, de você romper como esposa, como filho, de ser um pai, um filho melhor? Existem barreiras, existem limitações que não são físicas, são emocionais, espirituais, que foram colocadas por alguém que decidiu: chegou o tempo do fim do Lázaro, não tem mais jeito para ele, põe a pedra ali de uma vez, põe aí, fecha essa cova de uma vez, fecha isso aí que não tem mais chance para ele, para ela não tem mais chance. E aí Jesus chega e diz: ei, remove essa pedra agora, Lázaro, vem. E o Senhor está dizendo para você: é o Senhor que dá a última palavra na tua vida, na tua história. É o Senhor. Se você buscou a Ele enquanto era vivo, se você, enquanto caminhava nessa terra, se você nos teus dias buscou o Senhor, é Ele, somente Ele que vai dar a última palavra na tua história. Somente Ele que tem autoridade, ninguém mais. Somente Ele vai definir que o projeto foi concluído. Oh, Paizinho querido, remove dos corações, Pai. Remove dos corações as palavras que foram colocadas. Querido, fique de pé. Vou te convidar a ficar de pé. Oh, aleluias. Oh, Pai. Oh, Senhor. Aleluias. Aqui no versículo 43 nos diz: depois de dizer isso, gritou: Lázaro, vem para fora. E o morto saiu, os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Oh, amados, quantos de nós têm sido enrolados, envolvidos por vozes que são pesadas, com palavras negativas? Quantos de nós que se sentem presos
por vozes, por palavras, por decisões desse mundo. O Senhor, Ele te chama e Ele quer remover tudo isso que te impede de avançar. Oh, Pai. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que Ele vá. Oh, querido, feche seus olhos.